Bem, pessoal, vamos agora para um outro exemplo de exercício segundo as leis de Newton, que é o exercício de equilíbrio. Lembrem na aula lá da teoria que eu falei que quando um corpo estiver em equilíbrio é porque ele está ou em repouso ou está ali em um movimento retilíneo uniforme, MRU. E aí, existem algumas questões que vão trabalhar isso, quando o corpo está parado ou está ali em movimento retilíneo uniforme. Esse aqui é um exemplo de questão que trabalha bem isso, e aí a gente vai resolver aqui agora para que, se caso caia uma questão parecida, vocês tenham uma ideia de como prosseguir, tá certo? Bem, o exercício fala o seguinte: uma esfera com massa de 3 vezes 10 a menos 4 quilos está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de tal forma que a corda faz um ângulo de 37 graus com a vertical. Determine. Letra A, a tensão da corda. Letra B, a força da brisa sobre a bola. Bem, o que é que acontece? Nós temos aqui essa esferazinha de metal que está sendo conectada por essa corda. E aí nós temos uma força constante que está empurrando a bolinha. Só que essa força empurra e a tensão que a corda está promovendo não deixa que essa bolinha se mova. Então essa bolinha está parada. Se essa bolinha está parada, ela está em repouso. Se ela está em repouso, ela está em estado de equilíbrio. Exatamente. Vamos então, como a gente prossegue aqui, o primeiro passo a fazer em qualquer questão para resolver é fazer o diagrama do corpo livre, ou seja, determinar quais forças estão sobre esse corpo. Aqui na questão, essas questões que a gente está fazendo de exercício, eu peguei da videoaula do professor, então ele já tinha deixado o diagrama pronto, mas eu vou refazer para que vocês saibam que toda vez que você pegar uma questão você tem que fazer. Inclusive tem muitas questões que só vem de escrito, não vem com um desenho, então aí você desenha e tenta fazer esse diagrama do corpo livre, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, a nossa esferazinha, e aí a gente vai imaginar quais forças estão atuando sobre essa esfera. Primeiramente, a gente já sabe que a gente tem aqui a força-peso. A força-peso, que é a força ali de atração da gravidade. E aí a gente sabe que qual é a fórmula da força-peso? É a massa da esfera vezes a gravidade. A gente sabe isso, beleza? Qual força a mais está atuando sobre ela? A gente tem a força aplicada pela brisa, que vai ser uma força que está aplicando em direção à direita. Então a gente vai chamar aqui de F. Além disso, qual força que está atuando sobre ela? A esfera, ela está no ar, ela não está em contato com nenhuma superfície. Então a gente já sabe que não tem força normal. Só teria força normal se ela estivesse em contato com alguma superfície. Contudo, a gente tem essa esfera conectada aqui a uma corda. Então a gente tem a força de tensão dessa corda, que nesse caso aqui está como uma força em ângulo, tá certo? Então a gente tem aqui a tensão. Perfeito. Primeira coisa, se essa tensão ela tá aqui em fórmula em ângulo, a gente sabe que a gente vai ter que fazer a decomposição dela em componentes. E aí a gente vai decompor ela sobre o eixo Y e também sobre o eixo X, tá certo? A gente sabe que a gente vai ter que fazer essa decomposição. E aí, esse ângulo aqui, ó, se você perceber, nesse desenho aqui, é como se aqui fosse o eixo X e aqui fosse o eixo Y. E aí a gente tem essa abertura. Quando a gente passa para o desenho das forças, é a mesma coisa que esse ângulo esteja aqui, porque são ângulos correspondentes. Então esse ângulo ele vai estar entre o vetor aqui da tensão e o eixo Y. Se o vetor está entre, ou se o ângulo está entre o vetor e o eixo Y, a gente já sabe que a gente vai descobrir a sua componente no eixo Y com cosseno. Então aqui em Y vai ser o valor de t vezes o cosseno do ângulo que a gente sabe que é 37 graus, tá certo? Já se a gente utilizou cosseno para descobrir y, a gente vai utilizar quem para descobrir x? A gente vai utilizar seno. Então a gente sabe que para descobrir aqui vai ser t vezes o seno de 37 graus. Beleza? Agora que a gente já determinou aqui todas as forças presentes sobre essa esfera, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o quê? Que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Só que eu expliquei lá na aula teórica que o quê? Que quando a gente tem um objeto que ele está em equilíbrio, ou seja, ou está em repouso ou está com movimento retilíneo uniforme,
esse igual aqui vai ser igualado ao quê? Vai ser igualado a zero. Porque se ele está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a sua aceleração é zero. E aí aqui seria a massa multiplicado por zero. Qualquer coisa que for multiplicado por zero vai ser zero. Então isso aqui é igualado a zero. E aí agora nós vamos fazer a substituição das forças. E aí a gente vai fazer primeiro de Fy e depois de Fx, tá certo? Vamos começar aqui com o Fy. Então, o somatório das forças Fy aqui sobre o eixo y é igual. Quem está atuando sobre o eixo y que a gente colocou aqui em cima? A gente tem a tensão vezes o cosseno de 37, que é quem está puxando a corda. Então a gente vai colocar aqui a tensão vezes o cosseno de 37 graus, que menos o que? Menos a força-peso, que a gente sabe que é massa vezes a gravidade, porque a força-peso também está atuando, né? Então, menos massa vezes gravidade, que é a força-peso. Isso aqui é igual a zero, tá certo? E isso é a mesma coisa que escrever o quê? T vezes cosseno de 37 menos massa vezes gravidade, que é a força-peso, é igual a zero. Eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir a tensão. Então, eu vou passar primeiramente a massa vezes a gravidade para o outro lado. Então, a tensão vezes o cosseno de 37 é igual a... Aqui está negativo, ele vai passar positivo. Então, é igual a massa vezes a gravidade. Eu quero descobrir a tração ou tensão, então eu ainda vou isolar ela passando o cosseno de 37 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, T é igual a massa vezes a gravidade dividido pelo cosseno de 37, tá certo? Isso aqui nós vamos agora substituir os valores que nós temos, que é o que? Tensão é igual a... Qual é a massa? A massa é 3 vezes 10 a menos 4, que a questão aqui nos dá o valor da massa. Aí, essa massa vai ser multiplicada pelo valor da gravidade, que é, a gente vai utilizar aqui como 10. Isso dividido pelo cosseno de 37. Como é que eu vou saber o cosseno de 37? Falei para vocês. Tenho uma calculadora, porque não tem, a não ser que a questão dê o valor do cosseno de 37, não tem como vocês saber o valor do cosseno de 37. Então, eu vou bater aqui, ó, cosseno de 37, e aí é igual a 0,7986. Eu vou arredondar e colocar 0,8, só para ficar mais fácil, tá certo? Só para ficar mais legal de utilizar essa conta. Então, voltamos aqui para baixo, nós vamos ter que a tensão ela é igual 3 vezes 10, 30. Então, 30 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,8. E aí, eu vou conservar aqui a base 10, eu vou deixar ela na minha resposta e eu vou dividir o 30 dividido por 0,8, que vai dar o seguinte, ó, 30 dividido por 0,8 é igual a 37,5. Então, isso aqui é igual a 37,5 vezes a base que eu conservei, 10 elevado a menos 4. E aí aqui seria o resultado e a gente coloca como newtons, mas fazendo essa transformação para a notação científica, só pode ficar um número antes da vírgula. Então, isso aqui é igual a 3,75. E aí, como eu passei um número para cá, eu tiro uma casinha daqui de cima, a notação científica, vezes 10 a menos 3 Newton, tá certo? Beleza, pessoal? E agora que a gente já encontrou essa tensão, a gente vai pro próximo coisa que pede aqui na letra A, a tensão, e pede agora a força da brisa sobre a bola. Pede aí, a gente vai calcular agora a letra B. A letra A, a gente fez o diagrama utilizando as forças que estavam aqui sobre Y. Só que a força ela está sobre x, então a gente vai utilizar agora a função da segunda lei aplicando ali sobre o eixo y. Então vamos aqui, ó, a somatória das forças sobre Fx, né, que é onde a força está sobre o eixo x, é igual a quem está atuando sobre o eixo x. Primeiro, a força que ela está atuando ali puxando para a direita, e também temos aqui atuando a componente da tensão que está sobre o eixo x. Só que percebam, essa componente da tensão ela está na parte negativa do eixo x. Então a gente vai colocar ela negativa, tá certo? Então vai ser o quê? Vai ser aqui
a F, que vai ser a nossa força, menos T vezes o seno de 37, que é a nossa componente T do eixo X, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que escrever, e aqui é igual a zero, e é a mesma coisa que escrever F igual a T vezes o seno de 37. Por que que é a mesma coisa? Porque se eu quero descobrir F, eu posso isolar ele passando o menos T para o outro lado. E aí, o menos T vezes seno de 37, ele vai ficar positivo, tá certo? E aí, como a gente tem um valor de T e a gente pode encontrar o valor do seno, a gente consegue encontrar F. Porque F vai ser o quê? Quem é o valor de T que a gente encontrou? A gente encontrou que a tensão ela é igual a 3,75 vezes 10 a menos 3, não foi isso? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 3,75 vezes 10 a menos 3. E isso vezes quem? Vezes o seno de 37. Voltamos de novo para a calculadora. O seno de 37 é igual a 0,60. Então, isso aqui 0,6. E aí, uma dica que eu dou para vocês é toda vez que vocês tiverem uma base 10, evitem mexer com a base 10. Vocês conservem ela e trabalhem com o número que tiver na frente. Ou seja, aqui eu posso fazer 3,75 vezes 0,6. E isso vai dar 2,25. Então, 2,25 vezes 10 a menos 3 Newton, tá certo? Então a gente encontrou aqui a tensão, aqui em cima a gente tem a tensão da corda e aqui embaixo nós temos a força dessa corda, tá certo? E aí é muito importante que vocês percebam uma coisa, que a tensão ela é maior que a força. Por quê? Porque além dessa força que está empurrando aqui para frente, a gente tem a força peso que também auxilia, é como se estivesse ajudando essa força, porque ela está puxando para baixo. Então a tensão ela tem que ser maior justamente por isso, porque a tensão ela vai compensar tanto a força da brisa quanto a força peso que está puxando para baixo, tá certo? Então esse foi um exercício de equilíbrio aqui. O ponto essencial do equilíbrio é que vocês lembrem que se a questão ela estiver falando de um corpo em equilíbrio, ou seja, um corpo em repouso ou MRU, vocês vão igualar a zero, então vão descartar essa parte aqui da equação e vão igualar a zero para vocês resolverem qualquer questão. E aí o resto é só seguir a matemática básica aí e resolver a questão, tá certo? Vamos para o próximo exercício.